acho que podemos começar a agradecer a todos os que se inscreveram, que revelaram interesse no nosso encontro. Há muitos anos que fazemos estes encontros a nível nacional, mas esta pandemia trouxe-nos esta nova forma de poder estar mais perto e nunca, como agora, nós conseguimos ter o nosso país todo representado, o nosso país todo connosco, também a saber o que é isto dos gabinetes de apoio à União à Família, a ter conhecimento daquilo que são as nossas práticas. Hoje não vamos falar muito disso, mas vamos falar de temas que nós achamos que, de facto, fazem todo o sentido para quem trabalha no contexto dos gabinetes de apoio à União à Família. E, antes de mais, dizer que quem não faz parte da nossa rede, nós estamos disponíveis para prestar esclarecimentos e para vos receber na nossa rede nacional. E as pessoas que foram escolhidas hoje foram algumas, são a prata da casa, e temos um convidado muito especial, o Luís Fernandes, que eu penso que toda a gente conhece pelo seu grande trabalho no combate ao bullying e que hoje vai aqui falar-nos da violência no namoro. E temos também outra convidada que não é da casa, mas é como se fosse, porque trabalhamos muito proximamente com a Amplos, uma associação que trabalha estas questões do género, da igualdade de género, da violência de género, do papel de género, que ainda não pôde entrar porque teve um problema de última hora, mas que se juntará a nós em breve. Não posso deixar de referir o Dr. Manuel Coutinho, tinha que ser uma referência nestas questões da saúde mental para estar aqui a falar connosco. Ele sabe o quanto admiro a forma como ele trata os assuntos mais graves, de uma forma tão leve, que nos leva a compreender o fenómeno numa dimensão muito mais holística. E depois temos aqui a minha colega Paula Duarte, que partilha comigo estas funções também da mediação escolar, a partir de Coimbra, com a sua equipa, que numa tentativa de proximidade maior com os gabinetes de Centro e Norte, são eles os responsáveis por fazer chegar as informações e por fazer um acompanhamento de mais proximidade. O nosso querido Dr. Vasco Alves, que está intrinsecamente ligado ao setor da humanização e da atividade lúdica, os quais eu represento, e que faz aqui, é o representante na direção destes dois setores. E, por último, mas não menos importante, a nossa Presidente, a doutora Dulce Rocha, que vai abrir o nosso encontro e que sem ela isto não era possível, porque felizmente aprova sempre estas iniciativas e está sempre disponível para participar connosco. A todos, o meu muito obrigada e um bem-aja. Obrigada. Doutora Dulce. Bem, realmente tu já disseste tudo, Melanie. Já saudaste os nossos convidados, já elogiaste o trabalho, já falaste dos temas, portanto eu vou ser breve, vamos ver se eu consigo, que eu às vezes não tento e não consigo. Mas de facto estava a dizer há pouco, e é verdade, são temas muito atuais, muito oportunos e muito necessários na discussão. Nós temos de refletir sobre estas matérias, e quando há pouco estavas a falar das qualidades do Dr. Manuel Coutinho, eu lembrei-me de uma história que ainda lembrei há pouco tempo, recordei-a mais com uma proximidade maior há pouco tempo, na apresentação do último livro do Pedro Stress, que ele já fez uns 30 e tal, e fiquei ao lado do professor Daniel Sampaio, nosso ilustre membro do Conselho Consultivo, que numa das primeiras apresentações, num dos primeiros lançamentos dos livros do Pedro, que foi, creio que no Instituto Aurélio da Costa Ferreira, ou no, creio que foi aí, ele falava, contou uma história muito interessante de um
doente que ele acompanhava desde a juventude, desde a adolescência, tinha esquizofrenia desde os 14 anos, e houve uma altura em que ele fez uma dieta, mas o doente achava que ele estava bastante, que ele começava a ficar doente. Eu disse: professor, o professor está doente. Não estou a fazer uma dieta, não, estou bem, sinto-me bem. Ai, o professor está doente. Eu preciso de saber, se lhe acontecer alguma coisa, quem é que vai ser o meu médico? Desculpe, mas tem que me indicar, porque já me explicou que a primeira coisa importante é eu nunca deixar de ter um terapeuta. E depois de várias insistências em sucessivas sessões, o professor Daniel Sampaio chegou lá e disse: olha, já sei quem é que me vai substituir se me acontecer alguma coisa, fica descansado, é o Pedro Streste. Ai, que bom, olha, eu acho bem, gosto dele. E na sessão seguinte disse-lhe: já sei porque é que me indicou o Pedro Streste, é porque vocês escrevem livros e têm uma coisa que é muito rara, é conseguir fazer com que as coisas complexas pareçam simples e falar delas de uma forma simples. E o Manuel Coutinho também tem essa faculdade, realmente consegue expressar-se muito bem e tem, nem toda a gente consegue comunicar desta maneira. Por isso realmente é um privilégio ter o doutor Manuel Coutinho connosco na direção e presto-lhe aqui o meu tributo. Quero também saudar evidentemente a Paula Duarte de Coimbra, que agora está sempre connosco, mais próxima, porque nem sempre conseguia juntar-se a nós. O Luís Fernandes, um velho amigo, agora está-na a ajudar e já nos conhecemos há tanto tempo naquele Plano Nacional de Combate ao Bullying, que realmente só a prevenção, só com estratégias muito fortes é que conseguimos combater essa violência na escola, que agora nos entram pelas nossas casas dentro através da televisão, ficamos muito impressionados, mas conseguimos combater esses fenómenos. Se prevenirmos, se realmente estivermos focados nesse objetivo e conseguimos. Agora, sabemos que esta pandemia teve consequências gravíssimas a nível de saúde mental. Algumas coisas nós não conseguimos ver. Nós não somos bruxos, não é? Conseguimos detectar a ansiedade, conseguimos detectar as depressões, conseguimos... enfim, há possibilidade de todos juntos minorarmos algumas patologias, algumas até graves. Mas as psicopatias e tal é mais difícil, evidentemente, não é? Desculpa lá. Mas realmente este encontro dos gabinetes de apoio à União à Família permite-nos ter esta maravilhosa assistência de 200 e tal pessoas, o que é muito bom. E estes temas da violência de género, cada vez mais importantes, nós, a propósito do Dia dos Namorados, vimos em vários órgãos de comunicação estudos e estatísticas, etc., e são realmente números assustadores. Já no ano passado houve 2.215 queixas, o que representa um avanço, e mesmo assim sabemos que é apenas a ponta do iceberg, porque as pessoas têm muita vergonha de se queixar, têm medo também, e os jovens tendem a desvalorizar, tendem a pensar que aquilo são momentos maus, que vão ser ultrapassados, que é só amor, que não sei o quê, e não valorizam devidamente os sinais da violência de género e da violência no namoro.
Os comportamentos autolesivos é qualquer coisa mais complexa e por isso ficará o Dr. Manuel Coutinho. É melhor que eu não entre por aí, mas é um gosto ver a Amplos, que é a nossa parceira há tanto tempo. O Luís também é nosso parceiro há muito tempo, e nós valorizamos muito a questão da dignidade da pessoa humana, a dignidade da criança, a dignidade do jovem. Sabem que está a preocupar muito a questão do bullying no ciberespaço, não é? O discurso de ódio nas redes sociais, e não me está a preocupar particularmente a mim, quer dizer, isto tem sido um crescendo. O próprio Conselho da Europa já fez algumas recomendações sobre discursos de ódio nas redes sociais. Houve uma recomendação em março de 2019, muito virado para o discurso sexista, para o discurso homofóbico também, e há realmente não sei se lembram, eu vi o filme da Marion, que era uma jovem de 13 anos, o Luís evidentemente que também viu, uma jovem de 13 anos, faz agora anos, foi em fevereiro de 2013 que ela se suicidou, tinha apenas 13 anos, foi vítima de bullying de uma forma tal que ela ficou paralisada, muito deprimida, com vergonha de sair, e realmente nós temos de inverter isto, quer dizer, as redes sociais têm de fomentar o respeito, a amizade, a compreensão, em vez do conflito e do ódio. E por isso estes temas são-nos muito caros, e é um orgulho vermos que o nosso Instituto de Apoio à Criança continua com estes temas que não são inovadores, infelizmente, mas são cada vez mais na ordem do dia, não é? Até estes conflitos todos a nível internacional, da Ucrânia com a Rússia, etc. Se nós banalizarmos a violência, isto tem consequências a nível global, não é? Dizia-nos isso a Hannah Arendt a seguir à Segunda Guerra Mundial e por causa do Holocausto, e isso é uma verdade que continua presente, não é? Nós não podemos ceder, nós não podemos banalizar a violência. Uma palavra também para o meu querido amigo Vasco Alves, está sempre connosco nestas sessões tão importantes, e olha, eu gosto muito de vos ter aqui todos. Uma boa tarde a todos, e é uma honra para o Instituto estar mais uma vez enfim, promover a reflexão e a discussão sobre estas matérias. Quem sabe se poderão sair daqui algumas propostas. Eu acho que, eu lembro-me da primeira vez, ou da segunda, já não sei, que fui a um encontro dos gabinetes dos GAFs, não sei se foi em Telheiras, se foi aqui em Almada, ou no Seixal. Havia um amigo nosso, que era o Agostinho, que dizia que a escola onde estava o filho, que era uma escola antes do GAF e outra depois do GAF, e isso ficou-me presente, e de facto as escolas que ainda não têm deviam ter, porque esta interdisciplinaridade que se consegue entre os pais, entre os vários profissionais, entre as próprias autarquias e a escola em si, não é? É muito positiva e tem efeitos muito benéficos. Eu disse que ia falar pouco e desculpem lá, isto é mal dos juristas como eu, que têm causas e que abraçam as causas e tal, porque há uns juristas que não dizem nada. Eu lembro-me que havia, na Boa Hora, havia uns
uns colegas meus que chegavam ao fim do julgamento e diziam justiça. Eu achava aquilo uma coisa, um desperdício, quer dizer, a pessoa teve ali uma data de tempo e depois abre a boca só para dizer justiça. Nunca consegui dizer isso. Dizia justiça só no fim. Mas é isso. Gosto muito de vos ter aqui todos. Um abraço a todos e Obrigado. muito obrigada pela vossa presença. Obrigado. Obrigado. Não falou muito tempo, mas falou muito bem. Muito obrigada. Um beijinho, Melanie. Não sei se já tinha enviado, mas se não tinha, olha, mando agora com todo o gosto. Já tinha antes em off. Então está bem, querida. Obrigada. Em nome da senhora Presidente, vamos passar então à segunda parte. Após esta sessão de abertura e de boas-vindas, passaríamos à parte das intervenções de fundo. Temos 3 oradores, hoje presentes, ainda aqui uma das oradoras chega um pouco mais tarde, para abordar os temas que são o núcleo e a razão de ser deste nosso encontro. Os GAF têm sido, como a doutora Dulce disse, e como irá ser repetido com mais substância após as breves palavras, têm tido um papel fundamental na boa relação nas escolas e no sucesso educativo, e isso é fundamental para que a nossa sociedade como um todo progrida. A abrangência dos temas que têm sido tratados ao longo dos anos em que tem havido estas reuniões dos GAF tem enriquecido muito os participantes e despertado alguns para temas que ou lhes são novos, em alguns casos, ou para os quais não encontravam armas nem modos de abordar. Como, por exemplo, os dois. Vamos ter temas muito sensíveis, que o comum das pessoas, com que o comum das pessoas se confronta com alguma frequência, como eu falei há pouco off, de uma notícia que saiu no Correio da Manhã hoje, de uma criança que se autoflagelou, que 16 anos, e que foi encontrada assim, amarrada, maltratada, etc. Mas as pessoas depois não sabem como lidar com aquilo. Os problemas estão na sua presença, existem, condicionam, por exemplo, a vida na escola, mas como é que se aborda isso? Portanto, o facto de termos aqui 3 oradores que nos vão falar de tipos de violência, de tipos que infelizmente a violência a gente não pode deixá-la generalizar como coisa boa, mas ela existe, confronta-nos todos os dias, desafia-nos todos os dias e é bom que se debata. Então, o primeiro dos oradores que aqui vamos ter é o Dr. Manuel Coutinho, meu muito particular amigo de todos, membro da direção do IAC há muitos anos e com elevadíssimo mérito, é psicólogo clínico, é o coordenador do SOS Criança, uma linha pública, gratuita, oficial em Portugal para atendimento das crianças e dos seus problemas. Esse apoio é dado por uma equipa alargada de psicólogos que várias horas por dia está disponível para atender crianças, famílias e quem queira expor os seus problemas. Depois faz, além do atendimento, o encaminhamento em função da natureza do problema. O Dr. Manuel Coutinho é também secretário-geral do Instituto de Apoio à Criança e é um dos motores da atividade do IAC. Em seguida temos o mestre Luís, peço desculpa que agora falhou-me o seu apelido, Luís Fernandes, peço desculpa, que é licenciado em Psicologia Educativa, mestre em Observação e Análise das Relações Educacionais, trabalha atualmente, julgo que não estou em erro quando digo que está no Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental no CAFAP de Beja, em Beja, Exatamente. da Associação Sementes de Vida, é um especialista nas questões do bullying, do cyberbullying, e é autor e coautor de inúmeros projetos, é coordenador de inúmeros projetos, autor e coautor de também uma vasta bibliografia de extremo interesse e que provavelmente depois teremos a oportunidade de ter acesso nas vias informáticas. Por último, deverá aparecer em breve uma... Já está, doutor, já está. Boa tarde. Ia mesmo falar de si. Pronto, Isabel Rodrigues, que é uma ativista da AMPOS. A AMPOS, provavelmente sabem, foi constituída, significa Associação de Mães e Pais pela Liberdade da Orientação Sexual e tem desenvolvido desde 2009, data da sua criação formal,
imensa atividade, em particular, e vamos aqui certamente ouvir alguma coisa sobre isso, da elaboração de guias. A propósito, a Amplos, este conjunto de pais, a partir de experiências, certamente não todos, mas uma maioria significativa, a partir de experiências pessoais de vida com os seus filhos, visa contribuir para uma sociedade mais justa, partindo do princípio de que a família tem um papel fundamental na integração da diversidade das orientações sexuais e da identidade de género, como estava a dizer, tem sido relevante a publicação de guias. Na sequência dessa elaboração de guias, houve uma participação do IAC na elaboração de 2 desses guias, que se revelou muito desafiante para o IAC e muito importante para o público a quem se dirigiu, um dirigido às famílias e outro aos profissionais da educação, públicos com que trabalhamos também noutras áreas, e na sequência desse trabalho tivemos a honra de receber um prémio atribuído pela Amplos em 2020, o prémio refere-se a 2019, mas foi-nos atribuído em janeiro de 2020, numa sessão pública, o prémio Arco-Íris pelo nosso contributo para estas matérias. Um prémio que muito nos honrou e que eu, pessoalmente, em nome da direção, fui receber no Politeama, em Lisboa. Certamente irá falar-vos, provavelmente, desse novo guia que está por aí e sobre o qual gostaríamos muito de saber as novidades. Deixo a palavra aos oradores e já agora também uma palavra de saudação para todos os participantes, na esperança de que deem por bem emprego, darão certamente por bem emprego o seu tempo. Ora viva! Ora viva! Olá a todos, sejam bem-vindos. Como o Dr. Vasco Alves costuma dizer, o que nos une aqui é o amor pelas crianças e tudo aquilo que pudermos fazer por elas e, como disse a doutora Dulce, promover a dignidade humana. Isto é talvez aquilo que nos une aqui. A doutora Melanie, eu trabalho com ela há muitos anos, é uma profissional de mão cheia e é graças à doutora Melanie que temos os gabinetes de apoio ao aluno e à família em todo o país. São efetivamente um instrumento de trabalho maravilhoso, um instrumento de trabalho muito agregador, que faz mesmo falta nas escolas. A minha colega e amiga Paula Duarte também, este trabalho todo da promoção dos gabinetes a norte do país e todo o empenho que tem tido. Ao meu colega e amigo Luís Fernandes, que já nos vamos encontrando nisto há muitos anos, sendo ele especialista de uma área que eu não percebo nada, que é a internet, onde eu sou mesmo quase que info-excluído, dou-lhe também os parabéns por estar aqui connosco. E à doutora Isabel Rodrigues, bem-aja por defender uma causa que é uma causa muito atual do tamanho do mundo e que leva, que tem que ajudar a mudar muitas mentalidades, porque o sofrimento que muitos jovens e muitas pessoas que precisam do seu apoio é efetivamente muito grande. Obrigado por estar aqui. Em relação a este tema do GAF, é sempre um tema muito grande, é sempre um tema muito complexo, violência de género, violência no namoro, comportamentos autolesivos. Nós estamos aqui a falar de quê? De saúde mental. É sempre a questão da saúde mental, o parente pobre da saúde. Nós podemos dizer e definir violência como o uso intencional da força física, o poder de alguém ou a ameaça de alguém contra si próprio ou contra outro. Mas quando olhamos a violência mais também no ponto de vista da psicologia, nós sabemos que o ser humano tem 2 instintos. É o instinto de vida e o instinto de morte. E estes instintos, no sentido lato, chama-se agressividade. Nenhum ser humano pode existir sem agressividade. É a agressividade que nos faz andar, pensar, trabalhar, correr, lutar pelas coisas. Ao mau uso da agressividade, em psicologia chamamos violência. Violência. Podemos, é claro, até podemos dizer aqui um exemplo mais extremo. Um homem que não tenha agressividade é um homem que tem impotência. Não consegue ter um ato sexual. Um ato sexual de um homem e de uma mulher pode ser considerado um ato de agressividade. É aquilo que faz a pessoa relacionar-se, ir ajudar e estar com o outro. Um abuso sexual é um ato de violência, ou seja, é o mau uso da agressividade. Isto em termos psicológicos, quando a agressividade se vira para nós,
e não para o exterior, aparecem as ideações suicidas, os suicídios, os comportamentos autolesivos. Portanto, do ponto de vista da dinâmica interna dos instintos, é assim que nós consideramos muitas vezes que se passam as coisas. Mas este tema, que é um tema muito... é duro de falar e tem, como disseram todos, uma grande atualidade. Mas nós não podemos falar de comportamentos autolesivos sem falarmos primeiro de saúde mental. Não podemos falar de comportamentos autolesivos sem falar de personalidades borderline ou de emoções. E isto é muito importante que se fale aqui. A saúde mental não é a doença mental. A saúde mental é tudo aquilo que nós podemos fazer para levar os jovens e as pessoas a serem felizes, a terem bem-estar, a conseguirem subir a montanha, lutarem diariamente contra as adversidades da vida. Podem estar tristes, podem estar aborrecidos, podem ter preocupações, mas têm que estar adaptados. E nós devemos ajudar os jovens a estar adaptados. Devemos ajudá-los a trabalhar as suas emoções, a mostrarem as suas fragilidades, a saberem estar com o outro, a respeitar o outro, a prepararem-se. Nós temos que dar ferramentas aos jovens para terem saúde mental. As políticas relativas às questões da saúde mental continuam a ser muito tímidas. Há pouco a doutora Dulce Rocha dizia algo parecido. Nós não podemos ter políticas tímidas na saúde mental. Nós temos que ter políticas fortes, temos que estar com os jovens, temos que prevenir, temos que os ouvir, temos que conversar com eles, temos que os respeitar. E isto, sim, é promover a saúde mental. As pessoas têm medo de falar, há muita crítica, as pessoas têm medo de se confrontar e isso não pode acontecer. Nós temos que estar com as pessoas e perceber que a saúde mental precisa cada vez mais de ser reforçada, para que todos nós possamos lidar com os desafios da vida, como eu disse atrás, com as múltiplas adversidades, da melhor forma possível, de forma adaptada, para estarmos preparados para a mudança, para fazer o caminho, para estar com os outros, para respeitar os outros. Isto é saúde mental. Fazer o caminho sem receios e assumirmos os nossos medos, as nossas dúvidas e as nossas fragilidades. E aqui, quando olhamos para a saúde mental, é um pouco como acontece com as outras com a outra saúde. A saúde mental é uma saúde biológica, psicológica e social. Tem que estar em equilíbrio. E quando um destes fatores falha, não há saúde mental. Por isso é que é importante estarmos sempre atentos ao indivíduo como um todo, integrado num ecossistema de suporte, integrado numa família, com amigos, com pessoas que o estimem, com organizações que as apoiem. Por isso, olha, e temos aqui uma representante da AMP, uma organização que apoia as pessoas. E é importante que se apoie as pessoas, que se ouça as pessoas, que se esteja com as pessoas e não sistematicamente contra as pessoas. Temos que ajudar as pessoas nas suas dificuldades, nas suas dúvidas, e temos que ajudar as pessoas a fazer certamente o seu caminho da melhor forma possível. É importante dizer aqui que não podemos ou não devemos, e isto faz-se muito, confundir doença mental com saúde mental. Doença mental surge quando há transtornos mentais, quando há perturbação mental, quando o sofrimento é tal que a pessoa fica desajustada, fica desadequada, fica ao lado. E nós não devemos confundir as coisas. Aqui, o que é que pode evitar a saúde mental? E aqui eu dou como exemplo os GAF. Os GAF são um bom exemplo a nível nacional, temos aqui 235 pessoas a ouvir-nos, são um bom exemplo a nível nacional de como se pode promover a saúde mental em contexto educativo. Parabéns a todos os técnicos, a todas as pessoas que trabalham nos GAFs. Investir nos GAFs é investir na promoção da saúde mental dos jovens.
um GAF é um magnífico investimento para as escolas. As escolas, através dos GAFs, podem ter e dar saúde mental aos seus alunos a um preço muito reduzido. Nós hoje vemos imensos problemas que existem na escola, mas se não existissem os GAFs, estava tudo muito pior. Os GAFs têm sido magníficos, têm sido estruturas fundamentais a bem da saúde mental escolar. Têm apoiado as crianças, têm apoiado os jovens, têm apoiado os pais, têm apoiado muitas famílias e até também ajudar a organizar os funcionários da escola e também muitos dos professores naquilo que diz respeito à saúde mental. Por isso, parabéns aos GAFs, e é uma iniciativa que começou há muitos anos e que tem que ser continuada porque faz efetivamente muita falta. Quando volto agora pegar na parte, falei aqui um pouco da saúde mental, mas queria falar também, antes de falar dos comportamentos autolesivos, gostava de partilhar convosco uma preocupação sobre um tipo de personalidade que está muito associado aos comportamentos autolesivos. Que personalidade é essa? É uma personalidade limite. Uma personalidade que é muitas vezes incompreendida. Todos já ouvimos falar, é a personalidade borderline. A personalidade borderline em que as pessoas vivem no limite, em que as pessoas vivem no limite das suas emoções, que as pessoas vivem de uma forma muito emotiva. São pessoas que estabelecem relacionamentos muito intensos, muito explosivos, muito conflituosos e, por vezes, também muito dramáticos. Estas pessoas, por vezes, não são compreendidas como deviam ser compreendidas. E as atitudes das pessoas que têm esta personalidade limite, conhecida por personalidade borderline, caracterizam-se também por ter, não contra os outros, mas mais contra elas, condutas autodestrutivas. As pessoas com personalidade borderline agridem-se frequentemente a si próprias. Porquê? Porque não têm, como as outras pessoas, um regulador da intensidade das suas emoções. Está desregulado. É como se o cursor das suas emoções andasse muito rapidamente e ficam como que descontrolados. Não conseguem ter as emoções de uma forma serena. Mesmo qualquer um de nós, ou a maior parte de nós, que não tem este tipo de personalidade borderline, pode ficar aborrecido, pode ficar zangado com alguém, mas magoado, mas controla, consegue regular a sua emoção. A pessoa que tem a personalidade borderline fica emocionalmente desregulada. E fica desregulada porquê? Porque os borderline são hipersensíveis. Hipersensíveis. São pessoas que do mosquito fazem um cavalito. Rebentam rapidamente. Não conseguem conter o relacionamento. E então passam ao ato de uma forma muito rápida, mas muito intensa. Eles tanto são muito meiguinhos, como são muito explosivos. Eles precisam de ser frequentemente compreendidos. Nós, por vezes, vamos com discursos, pensamos que o borderline tem mau feitio, que acordou mal disposto, tem os pés de fora, mas não. É um problema de desregulação emocional. São hipersensíveis. E esta hipersensibilidade condiciona-lhes a forma de viver, condiciona-lhes a forma de reagir, principalmente de reagir às emoções. E porquê? Porque as emoções das pessoas borderline falam mais alto em determinados momentos do que o pensamento dessas mesmas pessoas. E então ficam muito excessivas e têm aquele tipo de comportamento que os outros têm muita dificuldade em compreender e que a própria, digamos, saúde, medicina, a própria psiquiatria e a psicologia, por vezes, também tem alguma dificuldade em enquadrar. Também acredito que seja essa a dificuldade que as pessoas que têm esta personalidade têm em encontrar, muitas vezes,
resposta ao tratamento. E quem é que são a maior parte das pessoas que têm comportamentos autolesivos? A maior parte das pessoas que têm comportamentos autolesivos e condutas suicidas são efetivamente as pessoas que têm uma personalidade do tipo borderline. A personalidade do tipo borderline a personalidade limite, está muitas vezes na base dos comportamentos autolesivos e das condutas suicidas. E porquê é que estas pessoas fazem isto? A dor psicológica, o sofrimento psicológico, a raiva, a ansiedade, aquele estado de espírito interno, muitas vezes guardado para eles só, é tão grande, dói tanto, a dor psicológica dói brutalmente, e ainda por cima dói no mesmo centro nervoso da dor física. A dor psicológica dói tanto, a dor psicológica parece que queima, a dor psicológica é terrível, não se pode desvalorizar. Eu há pouco dizia, as pessoas desvalorizam a dor psicológica, as pessoas desvalorizam a saúde mental, as pessoas desvalorizam a doença mental. É dramático que se faça isso. Estas pessoas acabam por ter comportamentos autolesivos, cortam-se, ferem-se, têm um conjunto de condutas autolesivas. Porquê? Para travar a sua dor, para aliviar a sua dor psicológica, porque ao menos ficam a saber, dói aqui, dói no pulso, dói num determinado sítio. As pessoas querem transferir a dor psicológica para a dor física, porque aí tendem a perceber porque é que isto acontece. Claro que estas pessoas estão em profundo sofrimento. Claro que não é uma moda, claro que não é um disparate, é um problema emocional grave, é um quadro de ansiedade, é um quadro depressivo, é uma situação clínica que tem que ser tratada, tem que ter apoio psicológico, tem que ter apoio psiquiátrico e que tem que ter muito apoio da comunidade e tem que ter muito respeito. Por fim, para além de dizer que muitas destas pessoas que têm comportamentos autolesivos sofrem em silêncio e não querem mostrar, porque a maior parte até esconde os cortes debaixo da roupa para que as pessoas não se apercebam. Muitas vezes os pais e as mães descobrem como um trovão em céu aberto que o seu filho se corta e ficam muito, muito preocupados e associam muitas vezes os comportamentos autolesivos ao suicídio. E é verdade, o comportamento autolesivo pode ter na base a intenção de morrer, pode ter na base a intenção do suicídio, a ideação suicida. Mas, felizmente, a maior parte dos comportamentos autolesivos não tem na base a intenção de morrer. Tem na base a intenção de não morrer, mas sim a intenção de aliviar o sofrimento. É isto que está na base dos comportamentos autolesivos. É a dor, o sofrimento, a não compreensão, e isto está na base do sofrimento. E este sofrimento, associado a quadros depressivos, tem que ser, como eu disse atrás, tido em conta, respeitado. Não é uma brincadeira de crianças. É uma dor muito forte. E nós temos sempre que respeitar a pessoa que tem o comportamento autolesivo, de compreender a pessoa que tem o comportamento autolesivo e de promover o seu tratamento e a sua integração. E, como todas as outras pessoas, nós muitas vezes achamos que temos a resposta para a dor do outro. E de fora dizemos, mas porquê é que não fazes assim? Somos um bocadinho, passa a expressão, paternalistas. Mas a dor é de quem a sente. E nós temos que respeitar a dor de cada um e não comparar a dor de cada um com a dor do outro. Porque a dor é única. E quem a sente, sente-a daquela maneira. E é aquela pessoa que nós temos de ajudar e dizendo, eu estou contigo, eu percebo a tua dor,
eu percebo o teu sofrimento, vou-te tentar ajudar. E é este trabalho que cada um de nós pode fazer diariamente. E para acabar, gostava mais uma vez de parabenizar os gabinetes de apoio ao aluno e à família que se estendem de norte a sul do país, que são eles, que na primeira voz ouvem os jovens, conversam com eles, refletem com eles. Os gabinetes chamam-se gabinetes, mas não há ninguém nos gabinetes. Estes jovens estão com as pessoas, com os alunos, tentam promover a sua saúde mental, tentam promover o seu bem-estar, tentam promover a sua dignidade. E este trabalho, muitas vezes, também é invisível e é um trabalho silencioso, mas é um trabalho de muita qualidade e que, se nós não ouvimos mais notícias, como acabou hoje de ouvir o nosso Dr. Vasco Alves, mais uma notícia de um comportamento autolesivo, se não ouvimos mais notícias, se o telejornal não aparece com mais casos de bullying, se não aparece com mais dificuldades, é porque de norte a sul do país existe uma rede, que é a Rede GAF, que promove o bem-estar das crianças, que está atento ao pulsar da sociedade e que evita que estes dramas aconteçam com uma maior expressão. Muito obrigado, meus amigos. Muito obrigado, Dr. Manuel Coutinho. Muitas vezes em discursos como o seu, mas ditos por nós especialistas, costuma concluir-se que querem chamar a atenção. Bem-haja por não ter nunca dito isso no seu discurso. Precisam de compreensão e nós precisamos de os compreender. Foi uma grande lição e eu espero que muitos dos amigos e colegas que estão nos GAF considerem esta proposta de atuação, considerem isto como uma proposta de atuação que melhora ainda mais as suas atuações junto às crianças e daquelas a quem o povo diz que querem chamar a atenção, precisam de atenção. Vou passar a palavra agora ao mestre Luís Fernandes, que nos vai dar mais uma oração de sapiência, espero bem. Eu estou-me a rir, peço desculpa para o mestre, que... Em primeiro lugar, queria agradecer o convite à doutora Melanie, à doutora Dulce, ao doutor Manuel Coutinho, à doutora Paula, portanto, que é sempre, ao doutor Vasco, que é sempre um prazer enorme. Eu sou da casa, também considero-me da casa, porque durante muitos anos fiz parte dos GAFs também, até escrevi agora, há pouco tempo aqui no chat, algo que eu dizia muito quando trabalhava no GAF, que o significado de GAF era ganhar alunos, apoiar famílias, porque era um pouco o trabalho de pátio que era feito, que era fundamental e que não, mais ninguém consegue fazer e faz esse trabalho nas escolas e que é fundamental para todas as questões que estamos a falar aqui, desde do bullying, a violência no namoro, as questões mais de comportamentos mais de caráter homofóbico, o que quer que seja, portanto passa-se muitas vezes nesses recreios e é fundamental, portanto, e o papel dos GAFs é fantástico e agradeço como tal o convite e poder participar de alguma forma. Eu tenho passado esta semana, a semana toda ainda vamos a meio, né? Mas vai ser o resto da semana a falar sobre violência no namoro aqui em escolas em Beja, onde eu estou. Eu sou da Margem Sul, portanto sou ao pé da doutora Dulce, portanto, e da Melanie, portanto, e digo sempre isso, já estou há muitos anos aqui em Beja, mas vou estar aqui pelas escolas de Beja a semana toda a falar mesmo destas questões da violência no namoro e realmente aquilo tudo que temos estado aqui a falar um pouco que na introdução e mesmo agora na apresentação do Dr. Manuel Coutinho, fala-se muito desta questão e tem-se falado, mas muitas vezes a aceitação que existe por parte dos jovens é algo que vem espelhado nos estudos, mas que também nós no terreno verificamos e têm dado conversas muito interessantes sobre a questão do controle que é exercido pelos parceiros na relação, com a aceitação de determinados comportamentos, portanto de caráter até não consentido, portanto, e de caráter e de cariz sexual, e isso é algo que nos deve preocupar e temos realmente um longo caminho pela frente, mas que nós não desistimos, já andamos cá há alguns anos e vamos continuar
porque assim as nossas crianças e jovens merecem. Eu tenho uma pequena apresentação, vou fazer aqui o compartilhar, peço desculpa, o ecrã, só aqui. Não sei se já está visível. Está sim. Já está? Sim, sim. Pronto, eu chamei, isto é só para eu não me dispersar muito, que eu depois, se não começo a falar em demasiado, e depois passo também o tempo que me está atribuído. Eu chamei Quando o Amor Dói, e aqui também acaba por ser um título um pouco desafiante, no sentido, usei o mesmo título que tenho usado nestas apresentações, nestas sessões que tenho feito com os miúdos, no sentido de ser quase um desafio, não é? Será que quando se fala em amor, um amor que dói será um amor? Portanto, fará sentido a palavra amor e doer, tanto na mesma frase, e é um pouco sobre isso que eu gostava de falar hoje. Portanto, nós normalmente, tanto quando se fala na questão do amor, na questão das relações, portanto, pensamos sempre no lado mais positivo, não é? Em que temos carinho, temos atenção, ou devemos ter paixão, diálogo, liberdade, bom humor, respeito, compreensão, sinceridade, igualdade, confiança. Bem, temos aqui tanta coisa que temos aqui um bico de obra, não é? Portanto, estarmos à altura de todas estas questões, e nem sempre estamos, não é? Como é óbvio, por isso é que às vezes as coisas acabam por não resultar e haver constrangimentos como os que vimos falar aqui. Eu há uns anos atrás, não há muitos, mas estava a trabalhar com uma miúda chamada Maria, que na altura tinha 12 anos, e estávamos a falar destas questões, principalmente na altura da primavera, em que se fala muito, fala-se todo o ano, mas mais ainda na altura da primavera, das questões do amor, e ela dizia-me, quando estamos apaixonados é sempre verão, tudo parece melhor do que é, até perdemos a noção das coisas. Estamos sempre a pensar nessa pessoa e ela em nós sentimos felizes e andamos sempre distraídas. A minha mãe faz-me uma pergunta e eu respondo outra coisa. Ó Luís, mas tu não sabes o que é? Portanto, e a verdade é esta, portanto, nós quando desde tenra idade, não é? Portanto, vimos muito esta questão e é um estado de enamoramento, de encantamento que é fantástico e nós sentimos mais competentes, mais autoconfiantes, portanto, quando estamos numa fase de paixão, de amor, achamos que tudo, somos capazes de tudo, e somos capazes de tudo sempre, não é? Mas não, em momentos isto está mais enaltecido. Agora, a verdade é que, como eu dizia há pouco, muitas vezes falamos em amor e quando estamos a viver uma situação, neste caso de uma relação que tem comportamentos violentos. Portanto, e isso não faz muito sentido, é uma reflexão que nós temos que ter em atenção. Quando um dos parceiros ameaça ou utiliza intencionalmente a força física, o poder ou o controle sobre o outro ou a outra, com o objetivo de obter aquilo que deseja e causar algum tipo de prejuízo ou sofrimento físico, psicológico ou sexual, nós dizemos que estamos a falar de violência no namoro, portanto, ou de violência no seio de uma relação. E isto é importante e eu, durante esta semana, também tenho tentado passar esta mensagem que às vezes não está muito presente na cabeça, principalmente dos miúdos, que a violência no namoro é um crime público. Portanto, e como tal, é algo que, ao estar integrado no quadro legal da violência doméstica, no artigo 152 do Código Penal, portanto, qualquer pessoa, e explico-lhes até a questão do crime público, qualquer pessoa, portanto, não tem que ser necessariamente a vítima a fazer queixa daquilo que se está a passar. Portanto, e também tento apelar à colaboração tanto dos amigos, de todos os pares, não é? Que muitas vezes podem fazer toda a diferença, e falava até da questão dos comportamentos autolesivos, que às vezes é complicado a partir de determinada idade os pais detectarem ou os professores detectarem, e muitas vezes são os amigos que conseguem ter essa capacidade de detectar esse tipo de situações e de comunicar, tanto de denunciar essa situação a algum adulto para que possa existir essa ajuda, esse acompanhamento especializado e necessário.
Há várias tipologias de violência no namoro, portanto eu não me quero alargar muito também, mas a verbal, a física, a psicológica, a social, a sexual e cada vez mais aqui esta questão de uma violência digital, não é? Que a própria Ordem dos Psicólogos em alguns dos seus documentos aponta, que é esta questão de aceder e de controlar, tanto as redes sociais ou o cyberstalking, portanto o perseguir, o stalking na sua versão online, portanto de perseguir os parceiros ou os ex-parceiros muitas vezes. Mas temos várias situações, tanto no caso do bullying verbal, do bullying, peço desculpa, isto é o hábito, da violência no namoro, em termos tem muitas semelhanças, portanto eu ontem também, ainda numa das sessões, numa secundária, falava nisso, há muitas semelhanças da questão do bullying também com a questão da violência no namoro. Também se passa entre pares, não é? Portanto, normalmente, portanto, pode já ser na vida adulta, no caso da violência no namoro, mas há aqui muitas semelhanças, principalmente a nível das tipologias. Mas a verbal, portanto, tem a ver com chamar nomes ofensivos, o insultar, o rebaixar, a física, tudo aqueles comportamentos mais violentos a nível físico, portanto, desde o pontapear, o agarrar, às vezes o não deixar a pessoa circular, portanto, a pessoa sair do lugar, não a deixar abandonar, ou a forma a nível psicológico, portanto 85% das denúncias de violência no namoro têm a ver com questões mais de cariz psicológico, portanto o controlar a forma de vestir, o fazer a pessoa sentir-se culpada, o isolar a vítima, no sentido de não tens ninguém, só eu é que estou aqui para ti, portanto só podes contar comigo. Mas depois também uma vertente mais pública, a questão do social, portanto de envergonhar em público, o do proibir, muitas vezes isolar a vítima e proibi-la de estar com os amigos ou mesmo com alguns familiares, até porque essas pessoas muitas vezes tentam chamar à razão a pessoa que está numa relação que não é saudável, não é? Portanto, e que deveria sair desse tipo de situação. Portanto, muitas vezes o agressor acaba por fazer esse isolamento, esse afastamento das pessoas que de alguma forma poderiam ajudar a vítima nesse processo de saída da relação. Mas também sexual, tanto obrigar a praticar atos sexuais, os toques e carícias não consentidas, e aqui é importante nós termos em conta que não é por facto de estar numa relação de namoro, numa relação com um parceiro, que faz com que tudo seja consentido, tudo seja permitido. E ontem falávamos muito e discutíamos até com alguns jovens de secundário sobre esta questão. E eu dizia até, o não é não. Às vezes até culturalmente tem-se a ideia, principalmente os rapazes e os homens, que quando uma mulher diz que não, ou quando o parceiro diz que não, não quer dizer que seja não. Portanto, às vezes está-se a tentar fazer difícil. Estou a usar termos que muitas vezes nós ouvimos, e mais grave, às vezes ouvimos os miúdos a dizerem este tipo de situações. Ela no fundo até quer, mas está-se a armar em difícil, porque muitas vezes os miúdos, e nós esquecemos que eles são muito mais visuais do que auditivos, não é? Muitas vezes nós, às vezes como adultos, passamos uma informação que é ouvida, que é escutada por essa criança, mas depois o que fazemos vai contra aquilo que nós estamos a dizer. Eu lembro-me de um miúdo há uns anos dizia, um adulto é uma pessoa que diz uma coisa, escreve outra e depois faz tudo ao contrário. Portanto, e ele resumia desta forma muito clara o que era um adulto para ele. É uma pessoa que diz uma coisa, escreve outra e depois na prática faz outra coisa que não tem nada a ver com aquilo que escreveu ou que disse. E a parte do digital, portanto, que eu também mais à frente vou focar só esta questão aqui de uma forma mais rápida. Alguns dados que é importante também e que já toda a gente ou muitas pessoas sabem, mas é que é importante relembrar, pelo menos um em cada quatro jovens é vítima de violência no namoro, o que é um número absolutamente assustador. Depois nós sabemos que, apesar de estar presente em muitas relações, portanto, aqui a questão dos maus tratos, há um aumento significativo a partir dos 16 anos, onde também há uma intensificação, portanto, das relações, e que muitas vezes também é importante nós termos esta noção, ainda ontem eu falava nisso também com as turmas que estava a fazer a sessão,
muitas vezes é quase um estágio da violência doméstica. Quando as coisas não funcionam bem na parte do namoro, portanto, mais provavelmente, portanto, se não existir qualquer tipo de términos dessa situação, portanto, as coisas quando evoluem para a vida adulta e para uma relação de casamento ou outro tipo de viver em comum, portanto, há sempre uma questão, há um pré-requisito que já está, um limite que já está ultrapassado e que pode dar aso à questão da violência doméstica, portanto, que na vida adulta. Depois é importante também nós pensarmos ou refletirmos um pouco sobre esta questão, que cerca de 50, muitos estudos apontam para esta questão, mais de metade das vítimas perdoa o agressor. Primeiro porque acha que é um ato isolado, e nós ouvimos coisas do género, ele estava chateado, ou chateou-se com os pais, ou bebeu mais qualquer coisa e ultrapassou o limite, mas isto não volta a acontecer. A verdade é que volta a acontecer, não é? Depois também há a questão do medo das represálias, que nós temos também muito presentes, e mesmo quer na violência doméstica, quer anteriormente na violência no namoro. Houve este estudo que foi feito, que foi publicado em 2021, mas referente a 2020, pela UMAR, portanto a União de Mulheres Alternativa e Resposta, em que 60% dos jovens que participaram neste estudo admitiram já ter sido vítimas de comportamentos violentos. Não quer dizer que tenha sido uma coisa muito frequente, mas houve, em algum momento da relação, portanto, comportamentos que foram violentos. A maioria das vítimas, como todos os estudos apontam para isso, são do sexo feminino, e mais grave do que todas estas questões, ou tão grave como isto, é que nós temos quase 70% dos jovens que participaram neste estudo a achar que o controlar o parceiro ou a parceira, o persegui-lo, ou até haver algum tipo de violência, de algum tipo de abuso, de ações sexuais não consentidas no seio da relação, é legítimo. E estamos a falar de valores de 1 em cada 4 ou 1 em cada 5 participantes neste estudo. 15% também violência psicológica, 14% a violência através das redes sociais, 5% violência física. Portanto, nós vimos já aqui um padrão e um número muito significativo, portanto, de jovens a achar legítimo e, de alguma forma, como falávamos há pouco, haver uma banalização da violência, uma aceitação, portanto, é uma apatia perante que isso é um risco, portanto, uma diminuição da empatia em relação a este tipo de comportamentos, que começam-se a tornar banais, aceitáveis até no interior de jovens que estão a construir a sua personalidade e que depois, obviamente, no futuro irão ter outra marca ainda mais efetiva, portanto, nos seus comportamentos. Os últimos dados, há pouco a doutora Dulce falava nesta questão, portanto a PSP recebeu 2.215 queixas, ou cerca de 6 queixas por dia, e isto é a ponta do iceberg, como foi dito há pouco, porque é mesmo aquilo que é denunciado, aquilo que, e por exemplo, no caso do bullying, 60% das vítimas não denuncia, e muitos estudos, no caso da violência no namoro, apontam para valores semelhantes, portanto, estamos aqui a ver, portanto, será muito maior o valor que é apresentado. No caso da GNR foram 1.100, portanto, se mesmo juntando as duas, temos 3.300 denúncias por ano, portanto, nestes dois, claro que temos o Observatório da Violência do Namoro, da Associação Plano I, e temos outras associações que trabalham nestas áreas, também recebem denúncias, e a verdade é que a maior parte são denúncias entre ex-namorados, portanto, até já há pessoas que a relação já não existe, mas há essa denúncia de violência e é considerada ainda violência no namoro. Eu também trago este dado que acho que é importante até por várias razões, não é? Em 2021 houve 23 mortes de vítimas de violência doméstica, 16 mulheres, 2 crianças e 5 homens. E reflito muitas vezes esta questão também com as escolas, no sentido de eles perceberem que nem só as vítimas de violência são mulheres, há crianças, há homens, e eu até lhes explicava, a violência doméstica enquadra-se quando um neto, por exemplo, bate no avô
é também violência doméstica. Portanto, não é só quando no seio de um casal do mesmo sexo ou um casal heterossexual, portanto, isso acontece. Portanto, tem a ver com todo esse... a violência doméstica tem uma visão mais ampla do que muitas vezes se pensa. Alguns sinais de alerta, todos nós já falámos e até o Dr. Manuel Coutinho já falou também aqui de algumas questões, nomeadamente da automotivação, de comportamentos autolesivos, mas a perda de apetite ou emagrecimento excessivo, muitas vezes a existência de perturbações alimentares, como a anorexia, a bulimia, nódoas negras por todo o corpo, as perturbações do sono, o número excessivo de faltas ou mesmo abandono escolar, e aqui estamos a ver uma série de áreas que são de trabalho diário dos GAFs, não é? Portanto, nós são estas as temáticas, as problemáticas, digamos assim, que nós trabalhamos enquanto GAFs diariamente, a diminuição das notas escolares, o nervosismo, a apatia, a desmotivação, os ataques de pânico e as crises de ansiedade e os comportamentos autolesivos, a ideação suicida ou mesmo suicídio, como foi falado há pouco brilhantemente pelo Dr. Manuel. Em relação à vítima, em relação ao agressor, os comportamentos também são desde humilhar a vítima à frente de outras pessoas, portanto, o controlar as chamadas, inclusive, portanto, eu tinha um jovem que eu estava a acompanhar a namorada dele, que ele ficava-lhe com o telemóvel para ela, dizia ele não se distrair com as aulas e com estar concentrada nas aulas, ele fazia o favor de ficar com o telemóvel dela, portanto, digamos assim. O obrigava-lhe a dar as passwords, a controlar as redes sociais, o Facebook, o Instagram, o Twitter, portanto, ver que tipo de mensagens é que ela recebe, ser ciumento, ser possessivo, dizer mal dos amigos. Portanto, aqui acaba por estar um pouco a questão das tipologias que falei anteriormente, alguns comportamentos mais que estão mais especificados, peço desculpa. O forçá-la a atos sexuais que ela não deseja, o culpá-la por comportamento explosivo também é muito comum. Eu só tenho estes comportamentos, eu só te bato, eu tenho este tipo de ações porque tu tiras-me do sério, porque vestes determinada roupa que se gostasses de mim, nunca o farias, portanto, coisas desse género, a pôr o ónus da questão, portanto, a razão, o motivo para essas agressões na vítima. Portanto, isto é muito comum, o agressor ter esta capacidade de manipulação da vítima, o persegui-la por todo o lado. Muitas vezes tenho situações que acompanho em que o namorado está a ligar à namorada, então estás aonde? Ah, estou na escola. Ah, mas estou aqui ao pé e estás com quem? E ele está do outro lado da rua a ver se realmente é verdade que ela está onde diz e está acompanhada de quem ela está a dizer, se não está com um rapaz ou uma coisa assim. E aqui esta questão, ainda na segunda-feira, no Dia dos Namorados, falávamos eu falava com alunos de terceiro ciclo, nesse caso, sobre a questão da partilha das senhas das redes sociais, e havia um dos miúdos que dizia-me, eu preciso ter isso porque é para eu saber que ela não me trai. E eu dizia-lhe, olha, eu vou dizer assim baixinho, mas toma atenção, ela pode trair na mesma. Portanto, não é por tu teres as senhas das redes sociais que uma relação tem que se basear no respeito, na igualdade, e ela tem as tuas. Oh, não acha, dizia-me ele. Claro que não é? Portanto, e era um miúdo ainda bastante novo, portanto, é esses pequenos desequilíbrios e essa aceitação. Muitas vezes uma das partes da relação vai deixando de seguir, que vai dando espaço, portanto vai abrindo um buraco, um buracão, uma cratera, portanto, para que se instalem este tipo de comportamentos. E depois, muitas vezes, é a questão de não aceitar que a vítima queira terminar o namoro. A verdade é que há aquele ciclo de violência no namoro, ou a violência doméstica que todos nós conhecemos, de um momento de tensão, de violência, e depois aquela questão da lua de mel, que nós dizemos da lua de mel, em que o agressor usa este tipo de expressões: sinto muito, dá-me outra oportunidade, perdoa-me, desculpa, só o fiz porque te amo, não voltará a acontecer. Portanto, e muitas vezes faz com que a vítima se centre muito nos aspectos que às vezes são minúsculos, mas positivos, que a relação teve em alguns momentos, a não ser até no início, muitas vezes, da relação, e agarra-se nisso e acaba por perdoar o agressor.
Depois aqui, mesmo para terminar, queria falar desta questão da pornografia de vingança, ou mais recentemente a pornografia não consentida, em que nós temos, que é muito comum acontecer, infelizmente. Eu recebo quase semanalmente pedidos de ajuda, quer de adultos, quer de jovens, portanto, deste tipo de situações. Muitas vezes acontece quando, entende-se, quando alguém partilha fotos ou vídeos ou outros conteúdos íntimos de alguém sem o seu consentimento e com o objetivo de lhe causar dano. Isto dito de outra maneira, normalmente há dois motivos para que alguém o faça. Por vezes está ligado, não é um comportamento de cyberbullying, mas é um comportamento associado ao cyberbullying, portanto, mas que tem a ver com causar humilhação, sofrimento na vítima, portanto, o prejudicar gravemente a sua imagem e as relações com os outros, mas também a questão mais presente tem a ver com o síndrome de rejeição, que muitas vezes no final há uma das partes que termina a relação e a outra parte não aceita, então a forma que tem de alguma forma retaliar, de se vingar, portanto é partilhar esses conteúdos íntimos, privados, que foram feitos no seio da relação. E é importante nós dizermos que, apesar de não haver um consentimento escrito por parte de ambas as partes, não é? Mas a verdade é que houve uma decisão de criar essas imagens, esses vídeos, e houve essa autorização, digamos assim, entre o casal. Mas essa autorização, ou esse consentimento que houve da elaboração deste tipo de conteúdos, nunca teve presente a questão de partilhar com terceiros ou partilhar numa rede social. Portanto, e é isto que é importante nós salientarmos. Portanto, nada, apesar de possam ter sido feitos estes conteúdos no seio de uma relação, nada justifica ou nada autoriza que eles sejam partilhados com terceiros no final da relação ou durante a relação, o que quer que seja. E estes comportamentos é importante nós termos em conta que são muito graves no caso de adultos. E nós, quando falamos daqueles estudos, eu não referi isso, mas relacionados com a violência no namoro, da UMAR e isso tudo, os estudos vão até aos 25 anos, muitas vezes, portanto, não é só até aos 18. Quando se fala em violência no namoro, não estamos a falar só até atingir a maioridade. E no caso dos adultos, portanto, são graves, mas no caso dos jovens são devastadores, como é óbvio. Portanto, eu já tive várias situações, principalmente de raparigas, que tiveram que mudar para outras zonas do país, para a casa de familiares, porque a partilha foi em meios pequenos, como nós muitas vezes vivemos, em que toda a gente se conhece, o impacto que aquilo teve na comunidade, os efeitos nos pais, nos avós, muitas vezes foram tremendos, que teve que haver esse afastamento geográfico, digamos assim, da vítima. Muito rapidamente, só outro tipo de comportamentos de violência online. Os deepfakes estão cada vez mais à inteligência artificial, que dá para criar vídeos, e nós pesquisarmos até no Google, podemos ter o presidente dos Estados Unidos, o presidente da Rússia, a ter testemunhos, a ter um determinado discurso de coisas que nunca disseram. Portanto, há tecnologia já que permite nós, e o que é que eu quero dizer com isto? Imaginem um filme que é feito um vídeo, colocar a imagem de alguém e a pessoa aparece como sendo um ator ou uma atriz daquele vídeo, e não é, portanto, de todo, a pessoa nunca teve qualquer intervenção. Já há essa possibilidade. A questão do cyberstalking, que eu já referi, portanto, a perseguição obsessiva através dos dispositivos digitais e ameaçando sempre a intimidade da vítima. O envio de conteúdos sexuais indesejados, e é diferente do sexting. O sexting tem a ver com uma partilha de conteúdos, muitas vezes nem tem que ser no seio de uma relação amorosa, digamos assim, mas até entre amigos, eles às vezes partilham conteúdos mais íntimos, mais privados, mas aqui tem a ver com nós recebermos algum tipo de conteúdo sexual indesejado. Por exemplo, termos uma foto e abrimos a foto e está um pénis, por exemplo. Portanto, e a pessoa receber aquele tipo de conteúdos para os quais não pediu, nem tem, às vezes nem conhece o emissor dessa foto. Aqui o doxing também é algo que às vezes até, mesmo em termos do Instituto de Apoio à Criança, surgem situações que têm a ver até com partilha de dados mais pessoais e dados até que podem expor de alguma forma a criança ou o jovem ao perigo. Nós tivemos há uns anos um caso que foi um grupo de miúdos que colocaram
num site pornográfico um número de telemóvel de uma colega, então havia uma série de adultos, portanto, a ligar para esse número de telemóvel dessa jovem, como sendo alguém que estava disponível para encontros de cariz sexual. Portanto, isto é aquilo que nós designamos por doxing. A criação de perfis falsos, toda a gente sabe, e o flaming também tem a ver mais com a questão do jogo online, mas que também está presente neste tipo de relações, que tem a ver com uma violência verbal, com mensagens inflamadas, iradas, e que vão, tanto pública como privadamente, e que vão ganhando às vezes uma dimensão muito significativa. É importante também, eu trouxe aqui nesta última parte um movimento e uma associação que trabalha nesta área e que pode ajudar muitas vezes as nossas crianças e os nossos técnicos no sentido de quebrar mesmo a corrente, como se costuma dizer. Uma associação foi criada por uma amiga minha, que é a Inês Marinho, que se chama Não Partilhes, e elas, portanto, era um movimento, e agora já a associação, em que podem ajudar e apoiar os nossos jovens se tiverem este tipo de situações e precisem de ajuda, mesmo a nível psicológico, jurídico. E temos outro movimento também, uma plataforma de defesa de direitos humanos, sim, o Corta à Corrente, que também é semelhante ao Não Partilhes, também que foi feito pela Mariana Fernandes, e que também tem ajudado muitos jovens com este tipo de problemáticas. Queria também, e tenho apresentado isto nas escolas, o professor Ricardo Barroso, que é um amigo extraordinário que eu tenho da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. A equipa dele criou, no âmbito de um projeto que é o Previnte, criou este instrumento, que é o violentómetro, que dá para avaliar de alguma forma, portanto, o estado em que a relação se encontra. Portanto, o tipo de comportamento vai de 0 a 30 e está tipificados vários comportamentos em que a pessoa, em tempo real, consegue avaliar se, imaginando, se já há um forçar da relação sexual no seio do relacionamento. Portanto, já estamos a falar de um patamar 25, de 0 a 30, não é? Portanto, em que o último é matar, o 1 é piadas agressivas, o 2 é chantagear. Portanto, temos aqui uma panóplia de comportamentos que servem, e isto tem sido usado muito e divulgado, principalmente no ensino superior, junto de jovens, também no sentido de prevenir a questão da violência no namoro e outro tipo de relações abusivas. A APAV, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, tem várias campanhas, portanto, a mais recente eu penso que é esta, utilizando também uma linguagem muito, muito próxima dos jovens e também a circular muito pelas redes sociais. Anteriormente, portanto, em 2020, também tinha esta campanha também muito interessante, em que nós ouvimos, e isto é comum, temos aqui, por exemplo, um personagem, o Pedro, a dizer: numa relação comigo tens que me dizer onde estás, com quem e porquê. Sou ciumento porque cuido do que é meu. Isto nós ouvimos muito: cuido do que é meu. Portanto, eu tenho isto porque tu és minha. Portanto, muito o sentimento de posse, a questão do ciúme descontrolado, portanto, está muito presente ainda, e mesmo nesta fase da adolescência e de início de idade adulta. Aqui a questão da Associação para a Cidadania, Empreendedorismo, Género e de Inovação Social também, algumas mais campanhas também relacionadas com a violência no namoro. A GNR também lançou esta campanha, o Vais Parar, portanto, também no sentido de prevenir. Isto está a decorrer uma série de sessões, quer da PSP, quer da GNR, portanto, nas escolas, dirigidas a alunos de todo o país. Penso que até dia 25, 26 de fevereiro esta campanha está no terreno, portanto, com sessões em escolas de todo o país. E aqui a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género também, em que temos este número de emergência, 800 202 148, e também com esta campanha do Namorar Sem Violência, que eu acho que é muito importante nós, e que tem circulado muito nas redes sociais e ser divulgado. Queria mesmo terminar, para não, já ultrapassei um pouco o tempo que estava estabelecido, penso eu, queria deixar esta frase que uma vez no final de uma sessão que tinha mais a ver com o bullying, confesso, me deixou uma pessoa que estava a assistir, deu-me um papel e estava dobrado em 4 e disse: quando puder, leia isso.
e a mensagem era essa: pessoas simples fazendo coisas pequenas em lugares pouco importantes conseguem mudanças extraordinárias. E eu queria deixar esta mensagem final, porque acho que é um pouco o que nós, técnicos, entidades, instituições, fazemos diariamente, e os GAFs é muito isto que fazem. Às vezes estamos lá, somos poucos, não, eu digo que estamos lá, não é? Como vocês veem, parece que ainda continuo num GAF. Isto, a gente passa por um GAF e depois nunca sai. Não há ex-técnicos de GAF, mas é muito essa, porque eu acho que, eu digo nós, porque nós fazemos todos parte de uma rede, portanto, e trabalhamos todos no mesmo sentido. E que muitas vezes conseguimos mudanças extraordinárias, que às vezes até não vêm, não estão presentes ou não se consegue ver nos relatórios que fazemos todos os anos, mas que são muito significativas. É verdade que nós não conseguimos acabar com os maus tratos, com o bullying, com a violência no namoro no mundo inteiro, mas se calhar conseguimos acabar com estas e outras problemáticas no mundo de alguém. E isso faz toda a diferença. Eu acho que é uma mensagem que gostaria de deixar também como final. Queria agradecer, portanto, a vossa paciência. Está aqui o meu contacto também, o de e-mail, de alguma coisa que precisem da minha parte. E agradecer mais uma vez o vosso convite e poder participar no encontro dos GAFs. Obrigado. Agora já lhe chamo mestre Luís Fernandes, mas foi o mestre na sua intervenção. Muito obrigado. Não temos aqui perguntas neste itemzinho Q&A, Questions and Answers, mas temos aqui algumas perguntas. Uma pergunta frequente e que eu subscreveria era se haveria acesso depois a estes materiais que aqui apresentou e que são muito... Sim, não tem problema, eu disponibilizo a apresentação sem problema qualquer. Se poderá ter acesso depois ao vídeo, uma vez que estamos aqui a ter conhecimento de que está a ser gravado, se as pessoas podem ter acesso ao vídeo, eu deixo isto aos serviços do IAC com competência nestas áreas. Muito obrigado, Luís. Agora passo a palavra à Isabel Rodrigues, cuja participação aguardamos todos certamente com muita ansiedade, visto que vai tratar de mais um tema daqueles que comumente e politicamente se chama fraturante, com todo o conhecimento e experiência de causa. Isabel, peço-lhe que considere que às 16h30 começa a sessão de encerramento e nós temos limitações impostas pelo tempo. Muito obrigado. Okay. Sim. Olá, boa tarde a todos. Em nome da Amplos, muito obrigada pelo vosso convite. Eu queria fazer aqui umas considerações. Eu não sou doutora, eu sou só mãe, pronto. E cheguei à Amplos porque eu tenho um filho transgénero com 22 anos. Relativamente a ser um tema fraturante, sim, principalmente com as questões de transgénero. Amplos, nos últimos tempos, tem tido muita procura de famílias de pessoas transgénero, de crianças e de jovens, e também de pessoas adultas. As questões LGB não têm aparecido tantos pais, o que pode ser um ótimo sinal, quer dizer que se calhar as questões estão um bocadinho mais resolvidas na nossa sociedade. As questões de transgénero, nem por isso. Eu queria fazer uma pequena apresentação da Amplos. A Amplos foi fundada em 2009 por uma mãe que tem uma filha lésbica, e que procurou ajuda na sociedade e não havia nenhum grupo de pais com quem pudesse conversar, e ela fundou a Amplos e continua a ser a única associação que existe para ajudar famílias, que é onde a gente se foca mesmo mais. O nosso objetivo é ajudar pais, para que em último caso consigam ajudar os filhos, porque o final disto é que consigamos ajudar os nossos filhos. A Amplos esteve presente na lei da adoção por casais do mesmo sexo e também nas duas leis de identidade de género de 2011 e de 2018. Como tinha falado o Dr. Vasco, fizemos uns guiazinhos que são estes, pequenininhos, com o IAC, para crianças ou até ao primeiro ciclo. Pronto, aqui para ajudar os pais, este branco, e aqui para ajudar os professores ou quem, nas creches, ou nos infantários, quem lida com estas crianças que são chamadas crianças de género fluido, que são aquelas crianças que não se encaixam nos estereótipos de género, ou seja, meninos que gostam de brincar com bonecas, meninas que gostam de jogar à bola,
E este guia, principalmente o amarelinho, é muito importante porque ajuda os profissionais a saberem como lidar com estas crianças, a entendê-las, a percebê-las e a não castrá-las. Porque o facto de uma criança em idades pequenas ter uma expressão de género diferente não quer dizer que essa criança no futuro vai ser uma criança transgénero, ou que vai ser uma criança lésbica ou gay. Poderá não ser absolutamente nada disso. Eu posso usar o meu exemplo porque eu era o que se chama uma Maria Rapaz. Acho que ainda hoje eu não pertenço, não entro nada no estereótipo de género do cor-de-rosa e das roupas femininas. Relativamente, eu vou falar assim dos guias um bocadinho só, porque nós temos uma pessoa validada para apresentar estes guias, que é a nossa psicóloga da Amplos, que é a Ana Silva, e que foi ela que os elaborou, não é? Em conjunto com a doutora Sandra Saleiro, e esta apresentação pode ser requerida para a Amplos, para ir a escolas, ou para ir a hospitais, ou a empresas, ou qualquer lado onde as pessoas queiram aprender mais sobre estas questões. E então temos este azul, que é exatamente para os agentes comunitários, não é? E na comunidade escolar, para que as pessoas, porque por vezes as pessoas cometem erros e não é por uma questão propositada, é porque muitas vezes não conhecem mesmo, não conhecem os conceitos, não conhecem a forma como hão de lidar com as pessoas da comunidade LGBT, e isto é uma maneira de as pessoas irem abrindo o seu conhecimento e irem adquirindo mais conhecimento para que possam lidar com as crianças e com os jovens de uma maneira mais justa, para que possam evitar bullying ou discriminações, porque eu gostaria de fazer aqui uma à parte, dentro da comunidade transgénero, a taxa de suicídio está à volta dos 40% superior ao resto da comunidade. E isto não tem a ver com a pessoa de ser transgénero, isto tem a ver com o facto de a pessoa ter um caminho muito mais difícil na sociedade, na escola, muitas vezes começa na família, pronto, que não aceita, que não quer ouvir, que rejeita essa criança ou esse jovem, ou até esse adulto, porque há pessoas transgénero que só saem do armário em adultos. Depois vamos para as escolas, depois vamos para os empregos. Por exemplo, as mulheres transgénero têm muita dificuldade em arranjar emprego. Ninguém lhes quer dar emprego onde elas possam ser visíveis. Ou trabalham em call centers ou em locais em que ninguém as veja, porque as mulheres transgénero têm um caminho ainda mais tortuoso do que os homens transgénero. Portanto, temos este azul e depois temos um verde e um amarelo que é dedicado às famílias às famílias transgénero e às famílias LGBT. Porque há aqui um conceito que muitas vezes é confundido entre as pessoas transgénero e a orientação sexual. E uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Portanto, uma pessoa transgénero tem a ver com a sua identidade de género, que é aquilo que está aqui dentro do nosso cérebro, não é? E a orientação sexual, que são as pessoas lésbicas, gays, bissexuais e heterossexuais, tem a ver com quem é que nós gostamos de nos relacionar sexualmente ou emocionalmente. Estes guias foram financiados pelo POISE. Podem ser, se quiserem, podem ser mostrados, como eu já tinha dito, pela nossa psicóloga. Ela faz uma apresentação excelente dos nossos guias. Estes guias não foram feitos de uma maneira diferente, ou seja, nós tivemos reuniões com famílias e com pessoas de agentes de intervenção comunitária, e foram essas pessoas que nos puseram as suas dificuldades, e através das suas dificuldades foram feitos estes guias para tentar responder a essas dificuldades. Falando da Amplos, a Amplos tem um papel muito importante com os pais, e eu aí posso falar por mim, porque pela primeira vez a gente encontra alguém, os pais conseguem encontrar alguém que percebe perfeitamente, estamos a falar a mesma língua. Porque se eu estiver a falar das questões transgénero do meu filho, nem que seja com um familiar ou com um amigo muito chegado, ele pode tentar compreender, e provavelmente até compreende, mas os pais uns com os outros são uma espécie de âncora uns para os outros. Parece que estamos finalmente todos a falar da mesma forma, toda a gente entende o que toda a gente está a dizer e funcionamos como uma boia de salvação uns para os outros. Porquê? Porque isto é um caminho difícil,
uma semana está-se bem, na outra semana já se está um bocadinho mal, e então os pais vão ajudando uns aos outros a continuarem o caminho, a conseguirem ir para a frente, porque, como vocês veem e como têm ser percebido, principalmente com as questões transgénero, na minha opinião, tem sido aproveitada até por questões políticas ou o que seja, e isso é algo que, além de machucar muito as pessoas transgénero, machuca muito os pais, porque os pais têm muito medo que façam mal aos seus filhos. E eu acho que o medo é o fator comum que todos os pais partilham. Todos têm medo. Primeiro, custa-lhes um bocadinho a aceitar, pode custar um bocadinho, mas o medo é comum a todos. Temos sempre medo que alguém faça bullying, que os nossos filhos sejam espancados, que sejam maltratados, e depois quando saem estas notícias, estes ataques, ou de alguém que se suicida, ou de alguém que foi atacado, os pais precisam uns dos outros, precisam de conversar uns com os outros, precisam-se de ajudar uns aos outros, porque ficam com medo. Pronto. Então, a Amplos, o papel principal é exatamente este. Nós temos reuniões quinzenais, ajudamos não só nesta parte emocional, ajudamos também na parte prática, porque há questões de saúde, nem todos os transgéneros querem fazer cirurgias, mas há muitos que querem fazer, então ajudamos uns aos outros no processo, porque isto deveria de ser uma coisa igual para todos, não é, ainda não é. Portanto, uns vão por um lado, depois há obstáculos aqui, os pais à medida que vão progredindo, vão ajudando outros pais que estão um bocadinho mais atrás a fazer o seu caminho. E isso também acontece nas escolas. Há escolas que são muito compreensivas e há escolas que não são nada compreensivas. Portanto, os pais ajudam-se uns aos outros e a Amplos ajuda também ou intervém de alguma forma quando consegue, quando alguma coisa não corre bem numa escola, por exemplo, ou no hospital. A Amplos tenta de alguma maneira aligerar esse processo, que é um processo, como devem calcular, é difícil. Muitas pessoas da comunidade LGBT sofrem de depressão, automutilação, tudo isto porque o seu caminho é muito mais difícil em sociedade. O que para o comum de nós, as nossas crianças crescem mais normalmente, para estas crianças não, e para estes jovens não. E se aliarmos isso à adolescência, não é? Que tem todos os problemas associados, este é mais um problema, não é? E então, muitos casos de depressão, automutilação, baixa autoestima e, como eu já disse no início, de suicídio, que é assustador. Eu estou na Amplos há 5 anos. A Amplos, durante a pandemia, cresceu imenso, tivemos muita procura, e a Amplos pediu um apoio, um financiamento que nos foi cedido pela Secretaria de Estado da Igualdade. Então temos uma psicóloga agora, temos uma secretária, que por acaso sou eu a secretária, e um espaço físico, pronto, em que possamos realmente dedicar-nos mais às famílias. Temos tido muitos pedidos de escolas, de hospitais, a quererem saber. No fundo, o facto de estar muito... estar a ser muito falada a questão transgénero, mesmo as partes negativas trouxeram muitas partes positivas, porque fala-se e as pessoas vão começando a ter conhecimento, vai aparecendo muito mais, não sei se tem algo a ver ou não, mas tem aparecido muito mais crianças, muito mais jovens a poderem falar, a falarem com os seus pais e os seus pais a procurarem-nos. E eu acho que isso é um ótimo sinal, e nós estamos cá para isso, sempre para ajudar os pais e também para disponibilizarmos para a sociedade civil em tudo o que possamos ajudar, para que eles tenham uma vida muito mais fácil, para que haja muito menos discriminação. Eu acho que os professores e todos os agentes da comunidade escolar deveriam realmente ter mais formação para poderem falar melhor para poderem entender estas crianças. Eu não sei se vocês se lembram, devem se lembrar que foi muito falado da polémica das casas de banho, em que, enfim, levantou-se um burburinho enorme e, no entanto, estavam-se a falar de crianças e de jovens, não é? E falou-se dessas crianças e desses jovens quase como se fossem os criminosos, que
queriam utilizar uma casa de banho qualquer para poder fazer mal a alguém. Eu posso-vos dizer que quando essa situação aconteceu, o meu filho não ia à casa de banho o dia inteiro. Ele passava o dia inteiro sem ir nem a uma, nem a outra. E eu, preocupadíssima, disse, não pode estar o dia inteiro sem ir à casa de banho. Ai, mãe, eu aguento, eu não consigo, e ainda não tinha saído este decreto, eu consigo, eu andava preocupadíssima como é que ele consegue o dia inteiro estar sem ir à casa de banho. E depois, quando sai o decreto, o que a gente ouve é um ataque cerrado a estas crianças. Um ataque cerrado, desculpa. Um ataque cerrado a estas crianças e a estes jovens, como se eles fossem criminosos. Esse período foi muito complicado para os pais, foi muito complicado para as crianças e para os jovens, retraiu-os muito. Portanto, eu acho que na comunidade escolar as pessoas têm que ser mais esclarecidas, terem formação, perceber melhor estes casos, perceber as diferenças, perceber como devem ser tratadas estas crianças, que têm tantos direitos como todas as outras crianças, são exatamente iguais, mas que têm um caminho mais difícil. E ser discriminado quando se é muito pequeno, não é? Não vai levar a uma vida adulta muito saudável, mentalmente saudável. E, portanto, é este o nosso papel, é estar sempre atentos. O objetivo era não fôssemos necessários, quando a Amplos desaparecer, quer dizer que isto já está tudo ok, que a sociedade está melhor e que já não precisamos destas coisas, mas por enquanto ainda é preciso e muito, e acho que todos nós, não só enquanto Amplos, mas todos nós enquanto sociedade civil, podemos nos tornar aliados da causa LGBT, ajudar à não discriminação e ajudar que estes casos sejam vistos com muito mais humanidade e normalizar, porque são pessoas exatamente iguais às outras, perfeitamente normais, que têm esta característica, tal e qual como cada um de nós tem outras características, mas que isso não é a sua pessoa na totalidade, e isso não faz da pessoa uma pessoa estranha ao ET, é uma característica da pessoa. Portanto, e se houver aqui pais, que também somos todos pais, alguém que esteja a ouvir, gostaria de passar a mensagem que a gente passa a todos os pais, que o amor é incondicional. E, portanto, não vamos deixar de amar os nossos filhos, porque os nossos filhos têm uma característica, como uma orientação sexual diferente, ou uma identidade que é diferente daquela que lhe foi atribuída à nascença. Nós temos que apoiar os nossos filhos, nós temos que, porque vejamos, se nós não apoiarmos os nossos filhos, se eles em casa não tiverem esse porto seguro, então como é que nós vamos exigir à sociedade que apoie e que os perceba? A família é a base destas crianças e destes jovens. Pode correr tudo muito mal na rua, pode correr tudo muito mal na escola, mas eles sabem que quando chegarem a casa, a minha mãe vai lá estar para mim, o meu pai vai lá estar para mim, e juntos nós vamos conseguir ultrapassar isto e andar para a frente. Portanto, a Amplos faz esse papel de ajudar os pais a andarem para a frente, a conseguirem ajudar os seus filhos. Os pais que chegam destroçados, porque muitos pais chegam destroçados, muitos nem sequer sabem o que é identidade de género, mas que depois é muito interessante ver, à medida que o tempo vai passando, os pais vão se reerguendo, porque uns com os outros vão se reerguendo e vão percebendo, há aqui mais pessoas como eu, isto não é assim tão complicado que eu não consiga fazer, e os pais vão se empoderando, e então vão tendo forças para enfrentar a sociedade, não é? Para enfrentar a sociedade e para defenderem os seus filhos. Era isto, e obrigada a todos pelo vosso convite. Muito obrigado nós, pelo seu excelente depoimento, muito bem fundamentado e muito sentido. Eu acho que entrou muito bem no auditório, aliás, estão de parabéns os nossos monitores, porque conseguimos manter um número superior a 230 durante todo o período das vossas intervenções. É muita gente, é um anfiteatro cheio de gente, como devem calcular. E foi muito interessante, certamente muito desafiante, e vai dar muito que pensar e melhorar muito o trabalho
dos nossos GAFs, das pessoas que trabalham nos GAFs, porque houve aqui um esclarecimento de conceitos, de ideias, de modos de atuação, de demonstração de vícios de atuação, que também é relevante sublinhá-los, e que certamente permitirão um melhor trabalho. Muito obrigado a todos, e eu agora passaria a palavra. O IAC está muito grato. Em nome da Presidente da Direção, agradeço as vossas participações que muito enriqueceram o IAC no seu todo e em particular este trabalho dos gabinetes de apoio ao aluno e à família, e eu agora, não há aqui perguntas registadas, há algumas perguntas, muitas dirigidas a amplos, muitos louvores à existência de algumas pessoas manifestando que desconheciam a existência da amplos e manifestando o seu agrado por existir uma tal instituição e que pretendem comunicar, pretendem obter os folhetos que mostrou, os documentos que mostrou, e portanto vai-se receber certamente muita com o nosso colega Nuno, que está a tomar, Bruno, peço desculpa, que está aqui a tutorar esta coisa do ponto de vista da gestão do webinar, tem divulgado o endereço da Amplos, de modo a que as pessoas possam depois comunicar e certamente irá receber aqui alguns pedidos de documentação, de contactos, de visitas, e, portanto, o seu objetivo de divulgação também é atingido através deste meio. Muito obrigado mais uma vez, e eu agora, antecipando a hora da sessão de encerramento, na responsabilidade da minha querida Paula Duarte. Vasco, posso dar só um agradecimento também. Eu queria agradecer muito quer a participação do Luís, quer a participação da nossa amiga Isabel Rodrigues, da Amplos. Eu conheço a Amplos desde o início, quando ela se criou. Conheci algumas pessoas através da Ilha, do Corte Real, na altura do Corte Real, porque estabelecemos umas relações privilegiadas na altura em que se discutia a questão da adoção por pessoas do mesmo sexo, principalmente quando a criança já vivia com um dos pais, não é? E não tinha mais ninguém. A questão é essa, quer dizer, ela tinha sido adotada por alguém que fazia parte de um casal homossexual, já estava no seio dessa família e se houvesse um azar qualquer, com um cancro, com uma coisa qualquer, ficava sem mais ninguém. Portanto, era uma situação absolutamente injusta, discriminatória, inadmissível, que o IAC, a sua direção, foi por unanimidade, entendeu por unanimidade que devia apoiar a coadoção, não é? Porque nestes casos então parecia-nos óbvio que a criança já tinha estabelecido relações afetivas, a criança já vivia na família, quer dizer, não havia qualquer razão para não ser possível a coadoção. E nessa altura também recebemos o prémio Arco-Íris. Foi muito importante foi muito importante, para nós foi uma honra, e foi nessa altura, creio eu, que por aí que nasceu a Amplos. Pelo menos na minha cabeça a situação da aprovação da lei da coadoção e a fundação da Amplos acho que coincidem. Mas queria parabenizá-la, porque realmente foi muito impactante esta comunicação e queria dar os parabéns à Amplos e na sua pessoa, ao Luís, e mais uma vez cumprimentar muito calorosamente o Manuel Coutinho, porque mais uma vez se verificou que consegue tratar desses assuntos
tão difíceis, tão complexos, de uma forma aparentemente simples, e realmente isso é uma qualidade especial. Ao Vasco, eu prometo que me vou calar já, mas era só para deixar esta nota e renovar os parabéns também à Melanie, que consegue criar, ter partilhar todas estas preocupações e criar, isto é uma qualidade também muito importante, de conseguir manter esta proximidade apesar das distâncias. Isto não é toda a gente que consegue estas relações tão amistosas e isto é uma qualidade que eu sublinho e que, enfim, honra muito o Instituto de Apoio à Criança ter pessoas com estas capacidades, com estas competências. Quer dizer, as capacidades foram desenvolvidas de tal maneira que já são competências. E agora eu volto a dar a palavra ao Dr. Vasco, evidentemente, mais uma vez pedindo desculpa por esta ousadia, mas acho que tinha de fazer estes agradecimentos. Muito obrigada e um beijinho grande à Paula, que vai entrar agora. Pronto, então encerramos este momento, esta etapa, que foi a etapa nuclear do nosso trabalho de hoje, agradecendo, agora também me cumpre agradecer à nossa Presidente. É muito bom ter uma Presidente que não é só por está nas coisas, ouve as coisas, intervém com toda a oportunidade, é de facto uma pessoa deste mundo, pronto, não é uma pessoa que caiu aqui para presidir. É bom ter assim, porque é um desafio permanente, e devo dizer que a doutora Dulce há bocadinho falou na questão das motivações, e a Melanie também já fez referência ao desafio que constituiu o Covid-19 e a situação de pandemia e de isolamento. O IAC deu um salto, multiplicou o número de atividades. Parece mentira, mas o que é facto é que nós trabalhamos muito mais hoje, temos muito mais desafios. Prolongou-se o horário de atendimento, por exemplo, só para dar um exemplo, do SOS Criança, que passou a atender mais horas por dia do que era até aí, e isto nós devemos também ao desafio permanente que a nossa Presidente nos faz e nos estimula a fazer. Então agora, muito obrigado. Bem, agora passamos à nossa querida Paula de Coimbra, vai abrilhantar a sessão de encerramento. Ai, sim, muito obrigada, muito obrigada. Eu acho que já foi tudo dito, os agradecimentos já foram feitos, já partilhámos aqui uma tarde fantástica de trabalho e de reflexão, e que, apesar de termos estado a tratar temáticas que ao longo dos tempos têm sido bastante abordadas, são temáticas que nunca é demais falar. E é importante falarmos e debatermos e refletirmos sobre estas questões da violência doméstica. Ainda há pouco tempo assinalámos, celebrámos o Dia dos Namorados, e é importante nós também falarmos destas questões com os nossos jovens, as questões da saúde mental, que foi aqui apresentada brilhantemente também pelo Dr. Manuel Coutinho, também, como já foi dito, que nos transmite sempre muita sabedoria e também muita calma naquilo que nos diz, apesar de tratar assuntos difíceis e complicados, a forma como nos transmite os assuntos também nos transmite muita calma e muita segurança, e isso também é importante para quem está a ouvir, de forma a que possamos absorver estes conceitos da melhor forma possível. Foram aqui abordadas muitas questões, foram aqui dados alguns números que também com certeza nos devem fazer pensar e que nos devem fazer refletir, apesar de falarmos muito sobre estas questões ao longo destes anos todos, mas quando nos apresentam números que nos falam que 60% dos jovens admitem já ter sido vítimas de violência doméstica, portanto faz com que com certeza tenhamos que pensar que é importante continuar e que devemos cada vez mais continuar este trabalho, que as escolas têm que estar cada vez mais envolvidas e abordar e debater estas questões, tanto a questão da violência no namoro como na violência doméstica, como esta questão que também a Isabel aqui falou connosco das questões do transgénero. É importante com certeza também a sociedade estar
sensibilizada para estas questões, para que não aconteçam no futuro situações como aquela que partilhou connosco, das questões da casa de banho. Portanto, é importante a sociedade civil também ter acesso e estar sensível para estas questões. No fundo, também é este o trabalho do Instituto de Apoio à Criança, com os GAFs que acompanha de norte a sul do país, e felizmente são cada vez mais, e é este também o nosso trabalho, e aquilo que podemos oferecer aos nossos gabinetes é esta partilha, é estes momentos de reflexão, é estes momentos de passagem de informação, que consideramos que também que são extremamente importantes e pertinentes para que o trabalho meritório que vão desenvolvendo ao longo de todos destes anos que temos gabinetes de apoio ao aluno e à família sejam cada vez mais apoiados e sustentados, porque este tipo de informação e este tipo de partilhas também os ajuda a fazerem um trabalho cada vez melhor, cada um no seu local. E terminava deixando aqui uma palavra muito especial aos técnicos que estão nos gabinetes de apoio ao aluno e à família. Isto é muito falado, mas acho que também nunca é demais referir. Estes últimos 2 anos foram anos muito difíceis para toda a gente e nós fomos acompanhando de uma forma muito próxima os técnicos do gabinetes de apoio ao aluno e à família, e quem estava em espaços escola, em espaços escolares e os técnicos que estão nestes gabinetes tiveram que se reinventar de uma forma muito... Pronto, foi uma altura muito difícil e todos os técnicos tiveram-se que reinventar, e gostaria de deixar aqui uma palavra de reconhecimento a todos os técnicos que ao longo deste tempo de pandemia fizeram um trabalho brilhante e todos os dias trabalhavam na defesa e promoção dos direitos da criança que apoiavam. Gostava só também de terminar com esta, e Luís vai-me desculpar, mas acho que aquilo que disse dos GAFs traduz aquilo que é os gabinetes de apoio ao aluno e à família. Esta frase, o ganhar alunos, apoiar famílias, serve na perfeição e encaixa na perfeição aquilo que são os gabinetes de apoio ao aluno e à família. Mais uma vez, muito obrigada a todos pela vossa presença. Antes de terminar, e a pedido daqui da minha colega Melanie, só uma questão. Estão a ser colocadas muitas questões no bate-papo e nós estamos aqui com alguma dificuldade também em conseguir responder e passar toda a informação que nos estão a solicitar. Iríamos pedir que todas as dúvidas ou todos os pedidos que tivessem, se o faziam chegar através do e-mail que eu vou colocar no chat, se conseguir, agora não estou a conseguir, que é o secretariado.alhsac@iacrianca.pt, e assim conseguiremos responder da melhor forma a todas as questões e a todos os pedidos que têm para fazer, porque está a ser um bocadinho difícil aqui no bate-papo conseguimos responder. Muito obrigada mais uma vez e uma boa tarde e continuação de bom trabalho. Boa tarde. Eu aproveito só também para dizer, além disso, e está aqui alguém a pedir para repetirmos o e-mail, é secretariado.alhsac.iacrianca.pt. E também queremos dizer a todos os que estão aqui e que queiram fazer uma parceria formal connosco, temos todo o gosto de receber os vossos pedidos e fazemos, obviamente, os esclarecimentos e com certeza conseguimos fazer uma parceria formal. Para os que já pertencem à nossa rede nacional, para aqueles que já têm protocolo com o Instituto de Apoio à Criança, deixo aqui a informação que muito brevemente estamos a preparar em conjunto também com a equipa de Coimbra uma formação específica sobre estes guias da Amplos para os nossos técnicos de GAF. Portanto, brevemente faremos chegar essa informação. Foi um gosto e obrigada a todos por terem estado aqui até ao fim, praticamente. Um beijinho a todos, um beijinho a quem nos ajudou a concretizar. Um bem-aja à minha equipa que esteve na retaguarda a organizar tudo isto e, obviamente, sozinhos podemos até ir mais rápido, mas não chegamos tão longe. Obrigada a todos. Obrigado. Obrigada, boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde.